Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxanautas. Estamos saindo de uma semana turbulenta e entrando numa semana igualmente turbulenta. Por conta das denúncias feitas durante a semana passada pelo ex-conselheiro do Curitiba, o empresário Isaac Ferreira Ramos, que fez denúncias sérias a respeito envolvendo o Conselho do Curitiba e a administração Coxa Branca. Na mesma semana, novos nomes surgem como candidatos à presidência do clube. Enquanto isso, no futebol, mais uma derrota. Desta vez para o Corinthians, numa semana em que estamos comemorando os 108 anos do clube. Com um cardápio desse tamanho, Honório e Marcelo, tá difícil. Por onde começamos o nosso jantar de hoje? Ontem até estava pensando, antes do jogo começar, que eu ia propor até vocês dois, o Curitiba, como a gente sempre tem esperança que o Curitiba ganhe, o Curitiba ganhando do Corinthians, vou propor aos meus amigos que a gente venha de camisa do Curitiba para gravar o programa. Bacana, Essa era a minha ideia ontem, e você disse uma coisa até muito clara no pós-jogo: o Curitiba jogou como nunca e perdeu como sempre. Aliás, essa frase a gente já está usando há algum tempo. Já usa, né? Mas eu acho que nesse momento ela cabe como uma luva, né? Porque jogou como nunca, fazia tempo que eu não vi o Curitiba jogar desse jeito, pelo menos considero eu que foi a melhor partida do Curitiba nesse retorno, sem dúvida, sem né? dúvida nenhuma. Veja só o nível em que estamos, né? Foi a melhor partida do Curitiba neste retorno. Quer dizer, a qualidade está muito baixa, mas é a nossa realidade, é a nossa verdade. O Curitiba jogou contra o Corinthians um futebol que até então não havia jogado. Jogou como nunca, mas perdeu como sempre. Mas, Sérgio, a partida de ontem, ela só reforçou o que vem sendo a tônica do Curitiba nesse campeonato brasileiro. O time que joga bem, ele toca a bola, ele controla o jogo, ele tem mais posse de bola, mas as falhas individuais vem matando o time. Ontem a do William Matheus, que dormiu no lance do segundo gol, que deixou o Jô recuperar uma bola que estava perdida, e esse lance e essa desatenção resultou no segundo gol do Corinthians, que a gente precisa falar também que teve uma falta no Léo na jogada. O Rodriguinho, houve a falta mesmo. O Rodriguinho disputou a bola com o braço, foi falta. No rosto do Léo, o juiz ignorou. E no terceiro gol, quando a bola bate na trave, o Léo simplesmente deixa de acompanhar o Cleison e o cara do Corinthians sai livre para só empurrar pro gol. Então, assim, de nada, depois a gente vai até comentar sobre o Marcelo Oliveira, e para isso está aqui a corneta, que a gente vai cornetar o Marcelo Oliveira nesse programa. Mas é duro para o treinador também treinar o time durante 10 dias. E aí as falhas individuais comprometem tudo. Exatamente. E a desatenção. A do William Matheus ontem foi simplesmente ridícula. Então... Não, sem levar em conta que o primeiro gol também foi um absurdo, né? Como é que o miolo de zaga me deixa um jogador com a qualidade do Jô entrar com a bola dominada daquele jeito, sem marcação, com aquela facilidade toda? E ontem ali, bem onde o Jô recebeu a bola, quem deveria estar ali é o Edinho, que foi colocado justamente para ser o cabeça de área, para ser o xerife da área ao viver, e onde ele estava nesse momento. Então, assim, essa sequência de falhas individuais estão matando o Curitiba no campeonato. E são falhas assim, não são só falhas defensivas. Nós temos várias falhas ofensivas, como as perdas de pênalti, perdas de gol. O gol que o Thiago Real perdeu ontem. Coisa absurda. Estava mais fácil. Quando eu vi o lance, eu disse assim: ele perdeu o gol ou o Cássio fez uma grande defesa? Não, ele chutou em cima. A bola foi em cima. E a imprensa exalta o Cássio. Só que a defesa, a bola foi em cima dele. Ali. Foi em cima. O Thiago Real fez o errado, né? Aliás, o mais fácil seria tocar no canto que ele estava de frente. A bola estava na diagonal, pronta para ele encaixar a bola no canto, não. Ele chapa a bola em cima do Cássio. Então também não foi aquela defesa. Marcelo Oliveira até falou no final do jogo que o Cássio salvou o Corinthians. Eu acho que o Cássio fez o que ele tá ali para fazer. A grande defesa, aliás, me lembrou você, aquela grande defesa que ele fez na cabeçada do Kleber, que foi aquela parecida com aquela defesa que você se referiu no programa passado. Do Gordon Banks, que o goleiro do Botafogo do Bahia fez. Não, foi o Wilson que fez na cabeçada do cara do Bahia. Exatamente. Ontem a defesa do Cássio mais pareceu ainda com essa da Copa de 70 da Inglaterra, do Banks.
do que a do Wilson, é verdade. Ali tudo bem, ali o Kleber cabeceou certíssimo. Agora, do Thiago Real, e eu não estou de implicância com o Thiago Real, mas a situação que o Coritiba está no campeonato, ela espelha muito bem o que é o time quando depende de um jogador desse para armar a jogada. Então, complicado. Mas o Thiago Real até teve bons momentos ontem, né? Contra o Corinthians. Não foi aquele supra-sumo e tal, não é o meia que nós precisamos e que o Coritiba tem essa necessidade já há muito tempo. Mas eu gostei dele em alguns momentos da partida. Ele se movimentou bem, mas depois que cansou também, aí ele some, né? Sérgio, nesse marasmo que é o time do Coritiba, o Thiago Real tem sido um dos menos piores. A realidade é essa. Ele é um cara que pelo menos se esforça. Você vê ele brigando, você vê ele correndo, vê ele lutando. Diferente de outros jogadores, como o próprio William Matheus. Aliás, ontem ficou explicado o porquê do William Matheus ser reserva do Thiago Carleto. Uhum. O cara entrou completamente desligado dentro de campo. Ainda fez um bom cruzamento nesse lance que o Thiago Real perdeu o gol. Mas o lance do segundo gol do Corinthians é ridículo, né? O cara simplesmente virar as costas para a bola. Não, aquilo foi imperdoável, né? Na situação que está o Coritiba, me lembra muito uma conversa que nós tivemos há uns programas atrás aí, Marcelo, de falta de atenção, de desleixo, de menosprezo às cores do Coritiba. O que eu vi antes do jogo do Corinthians, né? Estava tendo uma coletiva, se não me engano, foi o Carleto que falou, estava dando entrevista como se assim... ele falando, o clima está muito bom, o ambiente de trabalho está excelente, está tudo muito bom, a gente está indo muito bem, não sei o que, só não tem o resultado. E daí ele até falou na coletiva, né? Eu estou falando isso aqui, mas daí se não vier o resultado vão achar até que eu estou mentindo, né? E a ideia a gente fica perguntando, né? Será que é possível isso? Será que dá para ter um clima bom com os resultados que a gente está tendo? E pelo jeito não, né? Porque você acompanhou também a coletiva do Marcelo Oliveira, e quando ele foi perguntado sobre o Anderson, ele foi muito claro ali sobre a questão do Anderson. Não fez questão de esconder. Não, nenhuma. Ele inclusive termina a frase dizendo que são questões internas que dizem respeito ao clube e ao jogador, que não precisam ser expostas. Mas ele expõe dizendo que o jogador não está comprometido com a causa do Coritiba nesse momento. No que ele está certo. Mas no que ele está certo. Lógico, tem que cobrar o mínimo. Perfeito. O que ele está certo, até porque a torcida cobra o fato dele não... Porque o Anderson veio para ser o diferenciado do time. Era o cara. E até o pessoal no site, eu até separei um comentário falando sobre isso, sobre a seriedade dos jogadores, né? O Luciano, ele comentou que a Atibaia não deu certo. Minha sugestão, olha a ironia dele, mas eu vejo uma... faz sentido. Eu vejo uma coisa que faz muito sentido, né? Levar o elenco para Disneylândia, assim todo mundo continua a brincadeira lá. Né? A sensação que a gente tem... Que estão brincando com a gente. Que não estão levando a sério. Né? São poucos ali os que levam a sério. Muito poucos. Então, e aliás, desculpa os que levam a sério, né? Porque a gente acaba colocando todo mundo no mesmo bolo, mas tem alguns que a gente sabe que levam a sério. É aquela história do elenco, né? Aliás, fiz até um comentário ontem no Twitter, depois do jogo. Acaba o jogo, a gente sempre está de cabeça quente, mas eu reforço hoje, a minha opinião. O que a diretoria deveria fazer para os 2 próximos jogos, que são decisivos, para o time do Coritiba contra Grêmio e Cruzeiro dentro de casa, é colocar o ingresso a R$1. Que é isso que vale o time do Coritiba. Esse time do Coritiba não vale mais que R$1 para você assistir, porque você vai para passar raiva. Nós somos torcedores. Tem que pagar para assistir. Nós somos torcedores. A nossa paixão pelo Coritiba vai continuar sempre, independente de Bacelar, de quem quer que esteja lá, de Coxa Maior, de William Matheus, de Anderson, quem quer que seja. Inclusive de Série A, Série B. Exatamente. Agora, esse time não está valendo o esforço do torcedor. Não, nem um pouco. Inclusive, sobre essa história de preço de ingressos populares para o jogo agora contra o Grêmio, falam em absurdos R$50 para quem não é sócio. Quer dizer, R$50 não é um preço popular, né? E a impressão que dá é que estão fazendo um trabalho contra a torcida. Parece que não conseguem esquecer aquele
famigerado dezembro de 2009, quando o estádio estava lotado, o time numa situação até um pouco melhor que essa, né, porque pelo menos tinha mais briga, gana, tinha lá seus problemas internos, mas enfim, traumatizou todo mundo. E agora parece que ficaram com medo de torcedor, o estádio cheio já fica todo mundo com paura, com medo e aí espanta o jogador com esse absurdo de conversa de R$50, preço popular com R$50. Aliás, não vai lotar e o torcedor não vai aparecer. Aliás, isso que você falou, do medo do torcedor, a impressão que eu tenho do time do Coritiba hoje, e isso ficou evidente na partida de ontem, é que esse time tem medo de jogar bola. Esse time tem medo de ganhar a partida. E aí vai a cornetada pro Marcelo Oliveira. Ontem o Marcelo Oliveira, eu venho defendendo ele sistematicamente aqui, mas ele pisou na bola ontem. É um técnico que parece que ele está passando uma impressão para o time de medo de ganhar as partidas. Ontem ficou evidente isso, um cara que vê um time... Nas substituições que ele fez? Ele no intervalo... Na montagem? Não, eu acho que na montagem, Sérgio, é aquilo que a gente vem falando aqui. Ele que está fazendo os treinamentos, ele deve saber o que está fazendo. Eu só não concordo com ele quando na coletiva ele disse que o Edinho treinou muito bem e fechou a marcação. Eu até comentei depois do jogo, fechar a marcação contra jogadores de qualidade técnica duvidosa, que são os companheiros dele de time, é uma coisa. Você fechar a marcação contra um adversário de qualidade é outra, bem diferente. Saber jogar é outro. O Edinho não sabe jogar, o Edinho não sabe sair jogando. E o volante, hoje em dia, o volante precisa sair jogando. É só você ver o Corinthians. O que aconteceu com o Corinthians ontem? O Fábio Carille colocou 2 jogadores de qualidade técnica boa. O Maicon e o Camacho. O Camacho não é volante, o Camacho é meia. Surgiu no Flamengo como meia. Quando o time precisou ir para cima para buscar a vitória, ele tirou o Maicon e deixou só o Camacho como volante. E o Camacho não marca ninguém. E o Marcelo Oliveira não soube aproveitar. Ele simplesmente deixou o time do jeito que estava. Ele não fez substituições. Poderia muito bem ter colocado o Neto Berola ou o próprio Iago Dias antes. Fazer o time explorar a velocidade e o espaço que o Corinthians estava deixando. Porque o Corinthians deixou espaço. Não, simplesmente ele devia estar, o empate está bom, eu vou manter o meu conservadorismo, faz sentido o seu raciocínio. Eu não vou trocar o time, deixa o time. Só que o Thiago Real estava se arrastando, o Edinho não estava fazendo a função dele, enfim. Ele está muito passivo. E eu até então não tinha criticado ele, porque por não achar que a culpa é somente dele. Eu achava que acho ainda que a culpa deve ser dividida entre todos, desde os que montaram o time até os próprios jogadores, só que ontem ele mostrou uma passividade muito grande. E eu tenho que concordar com os comentaristas do site que vêm sistematicamente pedindo a troca dele. Ontem ele não quis ganhar o jogo, o Coritiba tinha todas as condições de ganhar o jogo, só que a passividade dele no comando do time impediu isso de acontecer. Ele na coletiva disse que ele reforçou o meio de campo, né? Ele tinha, e de fato, ele com o Edinho, com o Real, com o Alan Santos, e tinha mais um Galdesani. E o Galdesani, de fato ele reforçou a marcação ali no meio, ele habitou ele montou o meio de campo de volantes, né? Com exceção do Thiago Real, que é um jogador mais de frente, mas não funcionou, né? Porque entre esse meio de campo e a zaga não, Sérgio, houveram problemas, né? O problema é que ele não está fazendo a leitura de jogo. E foram os 3 gols que o Corinthians acabou fazendo com toda a facilidade que fez. Ele não está fazendo a leitura do jogo. Ele deveria ontem... O Coritiba tinha todas as condições de ganhar o jogo. Se o Coritiba fosse para cima do Corinthians, eu ganhava o jogo. Agora não. O Coritiba é um time covarde. Não vai para cima. Fica ali cozinhando o jogo, tentando... E um time que entra para empatar, ele vai perder. A realidade é essa. Ricardo, e até vocês falaram, né, do treinador, falaram também desse medo, parece que esse receio do time, né? Eu estava, antes da gente começar a gravar, arrumando aqui o nosso espaço, falando com o chefe, com o Renato, e ele estava comentando comigo como ele percebeu isso também, de você, parece que no treino está indo tudo bem, Sim. O time está tendo as jogadas, está sendo bem preparado, chega no jogo, você não vê jogada ensaiada, você não vê o time indo para cima, um time covarde, recuar. Mas eu acho que isso é a própria... Eu acho que tá percebendo isso também. E os comentaristas do site que comentaram exatamente isso, que a impressão que se tem é que o Marcelo Oliveira passa essa postura covarde para os jogadores. E ontem, para mim, isso ficou claro. Eu continuo afirmando que não é só culpa dele.
Mas ele passa a ter culpa também a partir do momento que ele insiste com peças que não dão certo, não faz a leitura de jogo correta. Ontem ele estava rezando para o jogo acabar no empate. Você acha que ele tinha que ter a humildade de pedir para sair? Porque o Curitiba não vai mandar ele embora, né? Sérgio, ou ele tem a humildade de pedir para sair, ou ele revê alguns conceitos. E ele precisa rever esses conceitos nessas duas partidas agora que o Curitiba tem. O Curitiba não resta outra opção a não ser ganhar de Cruzeiro, de Grêmio e Cruzeiro. Nesse tempo que eu queria entrar agora, o Curitiba até aqui tem 64% de chance de cair. Estamos gravando esse programa na semana que o clube completa 108 anos, uma história belíssima para contar, mas sem nenhuma expectativa de um futuro promissor. Nós precisamos ganhar do Grêmio, precisamos ganhar do Cruzeiro e as outras tantas que teremos em casa. São mais 6 jogos em casa. 6 jogos em casa. 2 agora e mais 4 depois. 11 jogos para o final do campeonato, 6 em casa. Não há não há previsão, não é possível o torcedor acreditar que com esse time a gente consiga as vitórias dentro de casa. Mas não dá para jogar toalha também. Não dá. Temos 11 jogos. Por isso que eu estou relacionando com os 108 anos de história do clube. A gente não pode largar os bets. Claro que não. Eu tenho um discurso aí que é pessimista já há muito tempo, de que o clube vai cair, que o Curitiba vai cair, mas isso é minha opinião e infelizmente é o que eu acho. Eu sempre achei, desde o início, desde o finalzinho do primeiro turno. Mas em função, Marcelo, desses 108 anos, eu não consigo admitir que um clube como o Curitiba assim, né? agora joga a toalha, tendo partida dependendo só dele. Até o Rogério comentou também, eu ainda tento acreditar, porque os outros estão perdendo também, né? Mas ele precisa fazer o serviço de casa. Porque duas vitórias nesses dois próximos jogos muda o ambiente. A torcida vai junto. Vamos acreditar, ainda não dá para jogar toalha. Não, sem dúvida. 2 vitórias agora dentro de casa seriam assim um alívio. E vamos vencer, vamos acreditar, vamos encher o Couto Pereira, a gente vai estar lá domingo. Acorda, torcedor. A gente vai estar lá domingo, não vai? Vamos lá, estamos lá sempre, né? É isso sempre. A gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta falando dos 108 anos e de outras tantas histórias que envolvem o Curitiba. A gente já volta. A TV Cochanautas está de volta, agora falando de política, das declarações bombásticas que movimentaram os bastidores do Curitiba na semana passada, com denúncias feitas aqui na TV Cochanautas, na edição anterior, pelo ex-conselheiro e empresário Isaac Ferreira Ramos. Fomos contestados, muita gente não entendeu o nosso objetivo. Mas ainda assim a maioria mesmo, quase que absoluta, apoiou a nossa decisão de colocar no ar a entrevista do Isaac. Mensagem também por isso. Mas que fique claro, antes de mais nada, que antes de colocarmos essa entrevista no ar, houve um consenso nosso aqui, do Ricardo, Marcelo e eu, discutindo se sim ou se não. Muita gente argumentando que não era o momento de colocar uma bomba dessa no ar. Na verdade, não foi nenhuma bomba, né? Muita gente já sabia desses fatos, só que ninguém até então tinha vindo a público torná-los público. E nós decidimos que sim, porque não há momento para isso, todo mundo já sabia, faltava alguém com coragem, e essa coragem o Isaac teve, veio aqui, falou... De expor a cara dele para bater. O que eu percebi até nas críticas, que houveram, como o Sérgio falou, algumas críticas, outras manifestações favoráveis a respeito do que o Cochanautas fez, mas quem criticou a entrevista do Isaac não vem aqui dar os dados que para eles são oficiais. Alguns colocam que os dados divulgados pelo Isaac, até teve algumas coisas que ele errou, né? Na verdade foi ato falho, assim, ele falou em números do contrato, por exemplo, do esporte interativo. Mas a gente não sabe qual é a realidade. Exato, ele falou em 70 milhões, depois ele mesmo disse, depois da gravação, ele disse, eu falei em 70 e não são 70, são 40 milhões. Teve Mas não é a questão, não é... Não tira, exato. A questão exatamente. O que a torcida tem que entender é o seguinte, a questão não são os números.
A questão é o que está no contrato, as cláusulas a forma como as coisas são feitas lá dentro. Se o Curitiba vai realmente ter que devolver o que já pegou adiantado caso caia para a segunda divisão. São essas coisas que nós, torcedores comuns, gostaríamos de saber. Mas esperar que a diretoria venha aqui na TV Coxanautas para explicar é querer demais também. Eles não vêm. E assim, a gente não foi nada impensado, né? A gente gravou o programa, e o programa foi ao ar 4 dias depois. Nesses dias a gente conversou com bastante gente, ouvimos a opinião de vários torcedores, confirmamos algumas informações, inclusive. E foi um consenso daí a gente colocar no ar essa entrevista para realmente expor, porque é algo verdadeiro que está acontecendo no clube, próprio Isaac, que não pode acontecer. Né? Não pode, isso acima de tudo está isso. Exatamente. O nosso interesse é o Curitiba, a nossa bandeira é o Curitiba. A nossa intenção, acertando ou não, é pelo bem do Curitiba. Ninguém está aqui para detonar o Curitiba, ninguém está a nossa intenção tem interesse político ou de defender um ou de atacar outro. Não é isso. A nossa bandeira é o Curitiba. Na verdade, as portas estão abertas. Exato, porque isso que eu ia falar agora. É um canal de opinião, sempre foi, e um canal democrático. A gente abre as portas para as pessoas comentarem no site, a gente abre as portas para as pessoas mandarem texto no Fala Coxanautas lá para o site. E cada colunista tem opiniões e a gente não concorda com todos, mas cada um está ali e é responsável pelo que escreve. Exatamente. O que eu quero dizer, sim, e já falei isso aqui, o Sérgio já falou, o próprio Marcelo já falou, e a gente vai reforçar. A TV Coxanautas está aberta, as portas estão abertas para todos aqueles que queiram vir aqui para dar sua versão sobre o clube. Nós temos agora o Paulo Tomás de Aquino, o próprio João Carlos Viale e o Samir Namur, que não divulgaram oficialmente ainda suas candidaturas, mas ao que parece são candidatos. A TV está aqui aberta para que eles venham exporem as suas ideias. Exponham sim. Né? E mesmo as pessoas que foram mencionadas na entrevista do Isaac, que venham se defender, né? Exatamente, também. As portas estão abertas. A gente está aqui para ouvir todos os lados, ninguém tem interesse em ninguém. O nosso único interesse é o Curitiba. A TV Coxanautas, ela, assim como já é o site Coxanautas, ele continua sendo o acesso maior que a torcida do Curitiba tem em se tratando de veículo hoje, não oficial. Então, assim, é um canal muito acessado, é um canal que tem muito divulgado entre os torcedores, e quem vir aqui dar a sua opinião, com certeza vai ter uma grande repercussão. É isso aí. Mais alguma coisa para falar, Marcelo? Até porque você é o detentor da marca, você é o administrador do Coxanautas. Acho que desse assunto é só isso. Toda a bronca que vem vai para o Marcelo. Acaba vindo muita coisa, mas a gente vai administrando, né, as opiniões diferentes. Só uma coisa que eu queria, só para encerrar esse assunto, para aqueles que, isso é uma polêmica, e eu gosto de ser polêmico, para aqueles que acham que o Coxanautas está morto, meus amigos, vocês estão muito enganados. A gente está mais vivo do que nunca, não está? Cada vez mais vivo. Estamos muito vivos. E se a gente incomoda, alguns, a gente tem a certeza que nosso trabalho está sendo bem feito. Né? Não, isso me diria o grande mestre, o Malhadas, que foi o primeiro colunista do site, o Malhadas Júnior, né, que é o pai do Malhadas Neto. Ele falava assim: enquanto a gente está desagradando a situação e desagradando a oposição, significa que a gente está no caminho certo, porque a gente está simplesmente lançando os fatos e não estamos em nenhum extremo. A hora que a gente começa a agradar demais um lado, alguma coisa está errada. Exatamente. Porque aí a gente está tendencioso, né? Então, enquanto houver esse debate, houver essa abertura assim lembrando sempre, né, que a gente está sempre aberto a acertos e a erros, né? A gente claro, exatamente. Vai errar, mas também vai acertar. Agora é importante, Sérgio, salientar mais uma vez que o Coxanautas não tem lado político nenhum. O lado do Coxanautas é o Curitiba. Exatamente. Né? Então a gente está aberto, apoiaremos quem tiver a melhor proposta para o Curitiba. E as críticas para nós, elas são interessantes, porque nos fazem crescer também. Claro. Né? Então, só que assim, o nosso trabalho vai continuar, independente das críticas que a gente receber. Queiram ou não, né? O Coxanautas está aí para levar o torcedor coxa branca a ter informação. As informações, a maior gama possível. E quem vai formar a opinião é o torcedor, né? Exatamente. E a gente vai estar firme nas eleições no final do ano. Nós vamos levar ao torcedor todas as informações possíveis para que o sócio do Curitiba possa votar da melhor maneira possível.
Todas as informações possíveis, desde que venham e coloquem aqui, exponham para a gente as suas intenções com o Curitiba, né? Como já dissemos, o Paulo Thomaz de Aquino foi um que se lançou, né, a um pretenso candidato, o Viale também, o Cassim, que já esteve aqui conversando com a gente, enfim, queremos ouvir pelo menos essas três pessoas que se colocaram à disposição para disputar as eleições. E tem o menino lá da ala jovem, o Samir Namur também, que também o espaço está aberto, apesar de eu já, pelos comentários que eu andei lendo no Facebook, o pessoal da ala jovem meio que não concorda com o que o Coxanautas é atualmente e o que o Coxanautas fez com essa entrevista do Isaac, mas aqui, ó, a mesa está aberta para que vocês também divulguem o seu trabalho. Não adianta só criticar pelo teclado, tem que vir aqui expor as suas ideias para que a gente possa debater. Uhum. Tudo isso em nome de um clube que hoje, estamos gravando hoje, dia 12 de outubro de 2017, aniversário do Curitiba, 108 anos. Até me arrepio. É muita história, né? É muita história. Eu tenho mais de 50 anos de história com aquele clube. Marcelo não tem tudo isso, mas também tem muita história. Ricardo, da mesma forma. 36 anos. E certo. Você, torcedor, também tem muita história. Torcedor também tem muita história. Cada um tem a sua. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos hoje, nesse 12 de outubro de 2017, cada um lembra aí de uma história que mais marcou na sua vida de torcedor coxa branca. Você que está lá do outro lado, acompanhando a gente, escreva, participe contando a sua história. E aí a gente pode fazer o seguinte, escolher a melhor história e trazer o cidadão da história para sentar aqui com a gente e contar a sua história. Vamos fazer ótima ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar o start nessa história. Dá para mandar pelo Fala Coxanautas no site, que é uma forma até de publicar a história já por escrita no site. Isso, ou se a pessoa quiser pode mandar no e-mail coxanautas@coxanautas.com.br. A história fica guardada com a gente e a gente chama a pessoa aqui também. Maravilha. Mas você podia começar com a tua história aí para... Olha, como eu disse, são 50 e tantos anos de Curitiba, são várias histórias. Eu lembro de muitas, me vêm muitas histórias. Eu entrei naquele estádio com 3 anos de idade, no colo do meu pai. Disse ele, eu não me lembro, que chorei no primeiro gol. Provavelmente por medo da gritaria. É isso que eu ia falar. De emoção não foi, hein, provavelmente de medo. Assustado com aquela gritaria. Mas era um gol coxa, né? Sim. Então, o coxa já me fez chorar aos 3 anos de idade, com um gol. E de lá para frente nunca mais saí vivo naquele estádio lá. Eu, como disse um texto que foi publicado hoje no nosso site, entre brigas e entre tapas e beijos, às vezes a gente se separa, a gente fica de mal, fica sem se falar, mas acaba voltando ao nosso lar, né, que é o Couto Pereira. Carinhosamente chamado de Couto, né? Eu tenho muitas histórias, assim, de partidas eu lembro de várias. Lembro do Manga pegando pênalti numa decisão contra o Atlético, lembro do gol do Zé Roberto contra o Fluminense, de calcanhar, colocando debaixo das pernas, entre as pernas do Félix, recém-chegado da Copa de 70, era, né, o grande Félix. Lembro do Zé Roberto Paulo Vecchio fazendo gol lá no Dorival de Brito, numa decisão em 68, gol do título. Lembro do Curitiba e Santos, me arrepio de novo. Curitiba e Santos na semifinal do Brasileiro de 85, gol do Lela, né? Eu estava, inclusive, nesse jogo, eu estava com um amigo que nunca tinha ido ao estádio. Imagina a emoção do cara, né? O cara não sabia o que era aquilo. O cara olhava para mim assim, meu Deus, o que é isso? Ele dizia. Estava eu, ele e meu pai. Ficou impressionado, como todo mundo se impressiona. Aquele estádio estava quase cheio, né? Tinha bastante lugar ainda disponível, mas enfim... lembro do Passarinho, lembro do Krieger, lembro do Kuzilek, lembro do Célio, do Modesto, do Nico, do Nilo, em partidas memoráveis, Curitiba e
e seleção da Hungria, Curitiba e Curitiba. Lembro do Krieger na minha casa, tem uma história muito afetiva com o Krieger, enfim. O Curitiba eu preciso contar tudo isso num livro. Aliás, essa é uma ideia nossa, né, Sérgio? Uma ideia que a gente está querendo ter uma parceria aí para escrever um livro sobre Curitiba, né? Precisa, porque aqui não é espaço para isso, né? Televisão, vídeo, uma outra conversa. Mas as minhas histórias são essas, e as suas? Eu lembro, assim, a minha história com Curitiba começou com 6 anos de idade, em 81, num Atletiba que a gente perdeu por 3-1, e o gol do Curitiba foi marcado pelo Reinaldo Xavier, um cara que era da base. Mas aquela derrota, o time do Curitiba no marasmo danado. Mas também tem várias situações. Eu tenho uma lembrança em 88, no Couto Pereira, lotadíssimo, que não cabia mais ninguém, num jogo entre Curitiba e Flamengo, que além de eu ver o Curitiba, né, eu vi o Zico também, que era o meu grande ídolo na época, junto com o Tostão, num jogo que terminou 2-2, e o Rafael, além de pegar o pênalti do Zico, e naquela Copa União, as partidas eram decididas nos pênaltis, não podia ter empate, né? O Rafael pegou o pênalti do Zico e ainda fez o gol dele de pênalti. Mas assim, a lembrança maior que eu tenho é de 89, o grande time do Curitiba para mim, e que me deu meu grande ídolo no futebol, que é o Tostão. Aquele time de 89 encantava e fez do Atlético nosso eterno freguês. Nunca me esqueço do Tostão driblando o Marola e entrando com bola e tudo. Aquilo era memorável. Agora, tem uma passagem curiosa e que retrata bem o que é o meu amor pelo Curitiba. Eu tenho um grande amigo meu que chama-se Dimas, hoje é conselheiro do Curitiba, que é o cara responsável por me levar no jogo quando eu era criança, porque ele é mais velho do que eu. E teve um jogo, se não me engano, numa quarta-feira, um amistoso, Curitiba e Seleção do Japão. Na década de 90, aquela década ruim do Curitiba, uma quarta-feira chuvosa, frio, acho que quase geou em Curitiba, quase nevou aquela noite, e esse meu amigo Dimas e um outro amigo chamado João, a gente estava na antiga Mauá, naquela parte descoberta. A velha e boa Mauá. A gente saiu na televisão, Sérgio, na RPC, que só estávamos nós 3 naquele setor devido à chuva, e os 3 debaixo de um guarda-sol, para ver um amistoso entre Curitiba e Seleção do Japão que não valia nada. Então assim a gente faz. E outra lembrança que eu tenho mais recente é da torcida fazendo a festa com aquele Green Hell que nos traz muita saudade no jogo contra o Corinthians, que foi memorável. Assim, independente das fases que o Curitiba está hoje, a gente não vai deixar esse clube de lado nunca. Não tem como. E a gente quer sempre o melhor para o clube. Agora sim, se a gente for contar histórias, como você falou, só num livro, né, Sérgio? Num livro, E aí compra quem quer, compra quem é interessado por isso e lê, né? Porque aqui a gente vai se estender. Né? A gente precisa inventar um programa Curitiba e suas histórias. Exatamente. Aí sim. Marcelo, qual é a sua história com Curitiba? Bom, a minha história é desde pequenininho, né? Nasci já indo pro Couto Pereira, de ir pro jogo e dormir o jogo inteiro, com 2 anos de idade. Então meu pai, meu avô, né? Vem toda o coxa branca, assim, vem de tradição familiar, né? Então, é herança mesmo. Meu pai começou a levar a gente nos jogos e aquilo foi contagiando e eu não lembro assim um dia que eu me tornei coxa branca. Tipo, sempre fui coxa branca, desde sempre, na alma, né? Então, eu ia com meu pai quando era criança. Depois, quando a gente foi, eu e meu irmão, a gente já tinha 7, 8 anos, né? Meus pais se divorciaram, então a gente meio que foi parando de ir em jogo. E o engraçado é isso, né? A gente parou de ir em jogo, teve um período ali sem ir no estádio. A gente pegou a pior fase do Curitiba, né? Eu e meu irmão, com 10, 12 anos ali, 92, 93, 94. A gente voltou a ir pro estádio daí sozinho, pegava ônibus, ia pro estádio, e acompanhava. Para o torcedor ter uma ideia, hoje é até surreal isso. A média de público era 1.000, 2.000 pessoas, assim, era jogos baixo, terríveis, assim, adversários inexpressivos. Aquela coisa melancólica, não tinha torcida, né? Mas aquilo marcou porque eram os jogos que a gente ia, né? Era o que você tinha. Então, eu e meu irmão, a gente ia no meio da Império e fazia a maior festa. E com o tempo a gente voltou a trazer o meu pai para o jogo também.
né? Então os filhos começaram a contagiar de novo, e meu pai, que já estava meio tranquilo ali, não queria mais não saber, começou a voltar e começamos a ir nos jogos. Então ficamos anos e anos e anos indo junto nos jogos, sem interrupções, né? E algumas memórias que eu tenho assim foi o Green Hell, o primeiro Green Hell. Sim. Que foi algo assim, quando começou aquilo, não era com pisca, era com sinalizador, né? Que depois proibiram até. Cara, o que é aquilo? O estádio acendeu de um jeito. Eu olhava pro meu pai, o meu pai emocionado, ele... sabe, aquela coisa, o que é isso, né? Foi uma coisa, tomado de emoção, nunca vi nada igual aquilo, e talvez nunca veja de novo. Não, acho que nunca deve. Infelizmente não liberarem, foi único. Foi lindo, aquilo foi único. Outra memória que eu tenho também foi 2004, Atletiba, que o coach estava numa fase ali boa, e na Baixada foi criado aquele... não criado, mas foi eternizado, né, o grito de coxa, que a gente ficou o segundo tempo inteiro gritando coxa no meio da chuva e tal. E depois, no Couto Pereira, a torcida emplacou aquilo, ficou também uns 20 minutos gritando coxa, de um jeito que o estádio nunca via aquilo também. Não vi se repetir depois, daquela forma, daquele jeito, de você estar arrepiado ali, você fica sem saber o que está acontecendo, né? Então é uma emoção indescritível. É como diz esse texto que publicamos hoje, né? Do aniversário. Do aniversário. A genética é uma coisa mesmo implacável, né? Porque a torcida do Curitiba é a cara do seu clube, né? Exatamente. E nós merecemos, por conta disso, um time de futebol. É isso. E tem tantas histórias, né, de outras pessoas também, cada um tem a sua... Assim como a gente conta a nossa e se emociona e quer escrever um livro com cada história, cada torcedor tem o seu livro a ser escrito. Então não esqueça, né? Por favor, escreva a sua história, participe dessa pequena promoção que surgiu agora no improviso, e vamos tocar essa bola para frente, vamos brincar de contar a história aí do Curitiba. E a melhor história será escolhida num prazo aí, vamos estabelecer até o fim. Até o fim da próxima semana, né? Pegamos uma semana aí, 10 dias aí para escolher a história, para dar tempo do pessoal escrever. De 7 a 10 dias a gente escolhe uma história. Hoje é dia 12, a gente está gravando. Então dia 20. Pelo dia 20, 25, nesse período a gente lança no site antes a notícia dizendo o dia certinho. Exatamente. Mas vai ser até o fim de outubro aí. Até o fim de outubro. Maravilha. A gente escolhe a história. Estamos encerrando mais uma TV Coxanautas, nosso Curitiba do coração. Parabéns. Viva o nosso Coxa. Valeu. Dá-lhe coxa.